Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim está chegando aqui para conversar com a gente, como toda manhã. O Diego hoje comenta a possibilidade de o Senado abrir algum tipo de investigação envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia aos ouvintes da Nova M. Antes de começar o assunto de hoje, queria só informar que o Lula chega hoje aqui a Brasília, né? Vai discutir o orçamento com os parlamentares, vai se reunir com os presidentes dos poderes. Tem também uma marcada da Comissão Mista de Orçamento, que é presidida pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, com o Geraldo Alckmin, que é quem está coordenando essa transição. A gente vai ficar atento aqui em Brasília a esses assuntos. Pois bem, diante de todos esses fatos novos envolvendo o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, TSE, essas manifestações aí pelo país todo, eu procurei saber com 2 senadores que me pediram reserva, mas eu digo ao nosso ouvinte que é um senador do PP e um senador do MDB, não são bolsonaristas, não são ideológicos, são senadores que já lideraram bancadas, um deles está há mais de 20 anos no Congresso Nacional, tem experiência do parlamento, e eu quis saber deles se nessa próxima legislatura, a partir do ano que vem, existe alguma possibilidade de o Senado Federal avançar sobre o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que somente o Senado pode abrir, por exemplo, um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo abrir algum tipo de investigação. Para dar essas respostas para o nosso antes, eu queria fazer um rapidíssimo histórico para quem está nos acompanhando na Nova Brasil, de que no início do governo Bolsonaro, ainda no ano de 2019, primeiro ano do governo, se tentou por 3 vezes instalar a CPI da Lava Toga. A gente já falou disso aqui em colunas anteriores. E naquele momento, entre outros motivos, um dos motivos que levaram à não instalação dessa comissão foi o próprio Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do presidente, que inclusive em uma entrevista à época chegou a dizer que seria colocar fogo no país e que a prioridade do governo naquele momento era aprovar a reforma da Previdência, que acabou sendo aprovada, nós sabemos, e não abrir uma CPI nesse sentido. Foi também essa CPI da Lava Toga que criou racha no então PSL, provocando ali atritos com o falecido Major Olímpio e com a própria Soraya Tronic, que viria a ser candidata a presidente da República pela União Brasil. Sobre os processos de impeachment, foram dezenas apresentados nos últimos 4 anos, tanto Davi Alcolumbre como o Rodrigo Pacheco, que presidiram o Senado nestes 4 anos, não levaram sequer ao plenário para uma apreciação, seja para arquivar, seja para dar continuidade. Os presidentes do Senado simplesmente ignoraram todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que foram apresentados lá no Senado. O que eu escutei desses 2 senadores, que eu julgo serem experientes, e em breve eles vão falar em on para a gente, me pediram apenas para virar a legislatura, para não ficarem colocando gasolina, fogo, lenha na fogueira, como um deles me disse, mas eles me disseram que existe sim uma avaliação no Senado Federal de que o ministro Alexandre de Moraes, nas palavras de um desses senadores, está errando a mão. E ele me diz a seguinte frase: o problema é que o outro lado também está errando. E uma pessoa autoritária não costuma perceber que está sendo autoritária quando o outro lado pede autoritarismo. Essa foi a frase que um senador me disse. O outro me disse: convenhamos, Alexandre de Moraes está se achando um deus. E aí ele cita o episódio do Marco Sintra. O Marco Sintra, que é um economista conhecido nacionalmente, ele foi candidato a vice na chapa da Soraya, fez tweets ali questionando o sistema eleitoral, fazendo eco àquele vídeo que foi divulgado por argentinos ali, aliados do governo Bolsonaro, questionando alguns pontos da eleição de 2022, e o Marcos Sintra teve, então, as suas contas nas redes sociais suspensas. Um desses senadores me disse que acha que nunca houve uma possibilidade tão grande de o Senado fazer alguma coisa. O que vai ser, ainda não sei, me disse um desses senadores. É preciso freá-los, é o que me disse um outro senador. Essa frase, sim, ela tem um potencial de criar uma crise institucional em Brasília. O senador Lazier Martins, esse eu posso dizer o nome, porque ele está apresentando já aí desde o último ano vários projetos relacionados
ao Supremo Tribunal Federal e ele tem conseguido apoios consideráveis no Senado para que se seja pelo menos apreciado no plenário do Senado um projeto para delinear melhor as atribuições do Tribunal Superior Eleitoral. Na avaliação de alguns senadores, assim, de um grupo de senadores consistente do Senado, está faltando, o que eu ouvi também essa expressão, está faltando uma paridade nestas punições por parte do ministro Alexandre de Moraes, foi o que eu ouvi. Eles citaram o caso de André Janones e também de uma moça chamada Patrícia Leles no Twitter, ela que apoiou o ex-presidente Lula, agora presidente eleito, e alguns senadores me disseram, se é para banir as redes sociais desses que questionam as eleições, também era para ter banido as redes sociais de gente como André Janones e Patrícia Leles, foi o que eu ouvi de um desses senadores. Eu perguntei quando que o Senado poderia se movimentar nesse sentido, e os dois senadores me foram assim, consensuais entre os dois, que representam um grupo de senadores, que no do governo nem pensar. Um deles me alegou assim, no início tudo está bem, você sabe, todos são vencedores, mas mais para frente certamente esse assunto vai voltar à tona. Lembrando que na próxima legislatura nós teremos um batalhão de ex-ministros de Jair Bolsonaro, Damares Alves, Sérgio Moro, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Rogério Marinho, né, todos esses são ex-ministros de Bolsonaro e estarão no Senado Federal. Agora, isso é uma análise de momento, de hoje, 8 de novembro. Em começando o novo governo Lula e as prioridades surgindo aí de reformas tributárias e tudo mais, vamos ver se isso vai ser considerado ou não na pauta do Senado Federal. O que eu escutei também, acho interessante trazer para o nosso ouvinte, é de que um senador do PP me disse o seguinte, Diego, outra coisa é que não dá para ignorar por completo essas manifestações que estão acontecendo. Não são todos doidos, antidemocráticos e fascistas. Há pessoas insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e nós, como parlamento, precisamos sim ouvir as vozes das ruas. Foi o que me disse esse senador do PP, fazendo um chamamento ao parlamento para que olhe para essas manifestações, não apenas, obviamente, nós não estamos falando com faixa pedindo intervenção militar, fazendo bloqueio das estradas, isso tudo a gente já fez as devidas críticas aqui. Mas na avaliação desse senador com quem eu ouvi, é preciso olhar essas manifestações e ter também uma visão do ponto de vista do parlamento para o que essa parcela, que não é pequena da população, está questionando. Em nenhum momento eu ouvi o fato de que está havendo censura ou não censura, ou de que houve alguma fraude ou não nas eleições. Nessas conversas que eu tive ontem com esses senadores, em nenhum momento eles fazem qualquer sinalização ou apresentam qualquer indício de que essa seja a ação. É mais no sentido de fato, nós entendemos que o inquérito que foi aberto pelo Alexandre de Moraes, no âmbito do Supremo até, precisa de uma explicação melhor quando vai durar esse inquérito, até onde vai esse inquérito, que vai ficar aberto para sempre, e aí o Alexandre de Moraes vai poder colocar nesse inquérito tudo, banana, melancia, maçã, pera, né? Então, o que o Senado vai querer, no meu entender, aí agora um pouco da avaliação que eu faço do que eu ouvi deles, eu não vejo ali possibilidade de impeachment de ministro supremo, não vejo hoje, posso estar enganado, não vejo hoje o Senado fazendo isso, mas vejo o Senado fazendo uma postura um pouco mais fiscalizatória, no sentido de cobrar explicações e exigir do TSE e do Supremo que dê algumas explicações um pouco mais consistentes para a população como um todo, não apenas para o Senado Federal. É isso, Mauro, Michele. Legal, Diego, obrigado. Análise aí bem completa aí com as opiniões dos senadores aí e daquilo que pode ser um ponto de atrito entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal a partir do ano que vem. De fato, todos os lados aí têm pontos a serem considerados. Claro que cada um pendendo um pouco mais para o seu lado, mas acho que o que for feito deve ser feito para que o relacionamento entre as instituições, entre os poderes, seja harmônico e não para se criar um clima aí de guerra entre os poderes, que a gente já está bem cansado disso. Diego, obrigado por hoje. Bom dia para você. Bom dia, até amanhã. Tchau, tchau.
Obrigada.